Muito bom dia para você, leitor do Jornal A Notícia, que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 27 de maio de 2020. O Jornal A Notícia, como não podia deixar de ser, já está devidamente entregue. A sua versão impressa você consegue encontrar em bancas de jornais, também em supermercados. Você confere o Jornal A Notícia de hoje, que tem como principal destaque a seguinte manchete: comércio segue aberto em João Monlevade e a prefeitura vai avaliar a situação semanalmente. Isso é o resumo do que aconteceu nesta semana, já que ontem a procuradora do município, Racíbia Moura, deu uma entrevista na qual ela afirma que o comércio de João Monlevade não vai fechar, pelo menos por enquanto. Isso entra em consoante, junto com a definição do governo de Minas Gerais, que fala que a região central do estado, onde o Médio Piracicaba está inserido, está caminhando para a chamada onda amarela do programa Minas Consciente. Isso significa que mais estabelecimentos comerciais podem funcionar neste período para a retomada completa das atividades comerciais em Minas Gerais. Assim, João Monlevade, então, vai monitorar os casos de coronavírus. À medida que esses casos forem aumentando ou se comprometer a estrutura de atendimento da parte da saúde, principalmente do Hospital Margarida, aí sim novas medidas podem ser tomadas. Você confere essa matéria completa falando sobre trazendo a fala da Racíbia, trazendo ainda a questão do Minas Consciente, o que é essa onda amarela, além da quantidade de pessoas infectadas com coronavírus em João Monlevade e região. E falando nisso, ontem, quinta-feira, até agora pela manhã, não saiu ainda nenhum outro boletim, mas até o fechamento dessa edição, no início da noite de ontem, João Monlevade registrava 55 casos de coronavírus e o Médio Piracicaba 465 casos confirmados, a maioria em Itabira, que tem 273 confirmações positivas, confirmações de coronavírus. Chama atenção também, por outro lado, é que em 17 cidades do Médio Piracicaba apenas ocorreu uma morte. Foi um rapaz em Itabira que apresentava também comorbidades. Isso significa que pode ser que a situação esteja caminhando por um controle e as autoridades, tanto de saúde quanto da área econômica, estão lidando bem com a situação, avaliando. E realmente, os testes aumentaram e com isso aumentaram os casos. Vale lembrar que a mineradora Vale está testando em massa todos os seus funcionários. E isso amplia a quantidade de casos no Médio Piracicaba, já que os funcionários da mineradora são de várias cidades da região. Por isso que aumentaram os casos das cidades que não tinham até semana passada, não haviam registros, como Nova Era, Rio Piracicaba havia apenas 3 ou 4 casos, agora eles já saltaram para 11 casos em Rio Piracicaba, 11 casos em Nova Era, 22 casos em Barão de Cocais. Isso tudo interfere no aumento de casos da nossa região. O A Notícia de hoje traz também uma matéria sobre a ArcelorMittal, João Monlevade, que avisou que só vai testar os seus funcionários que se apresentarem sintomas. Isso porque a empresa segue o protocolo médico do grupo ArcelorMittal. Isso não é a usina de Monlevade apenas, mas é o grupo ArcelorMittal em todo o Brasil que definiu, segundo protocolos médicos da empresa e também de orientações de setores da saúde, de que os testes devem ser apenas em funcionários que apresentarem sintomas e também aqueles que têm familiares com sintomas do coronavírus. Então, esse funcionário vai falar para a empresa que, olha, minha família tem um caso de coronavírus, eu quero fazer o teste. E aí sim ele será testado. E caso ele apresente sintomas, aí sim ele será afastado
para tratamento em isolamento domiciliar. A Prefeitura de João Monlevade também afirma que tem testado alguns profissionais de saúde e também aqueles do protocolo do Ministério, que são idosos, profissionais das Forças Armadas e entre outras pessoas com sintomas gripais graves. Chama atenção, por outro lado, que o município com 80 mil habitantes só fez 150 testes até então. Isso mostra que o número de testes na rede pública em João Monlevade é bem pequeno e a Prefeitura comprou só 450 testes e espero chegar mais testes aqui no município. Diante disso, nós temos aí, pode ser que o vírus esteja circulando, mas não por negligência das administrações, mas por conta dos protocolos e pessoas assintomáticas que não fazem os seus testes. E isso eleva o número de casos. O próprio secretário de Saúde de Minas Gerais afirmou que o estado deve ter cerca de 10 vezes mais casos do que foi apresentado. Há uma subnotificação muito grande e você confere sobre esse assunto no editorial do Jornal A Notícia de hoje, que faz uma reflexão sobre os testes do coronavírus e também do combate a esse inimigo tão invisível. Por isso que as medidas de isolamento social, de higiene, higienização das mãos, evitar aglomeração, sair de casa somente quando necessário, mesmo se você for trabalhar, o comércio está aberto, seguir todo o protocolo que deve ser feito. Você aí que vai prestigiar o comércio de João Monlevade, vai comprar, precisa seguir também os protocolos necessários, usar máscara, pedir álcool gel para os comerciantes, desinfectar as mãos se você passar o dinheiro, receber troco, usar o teclado da máquina de cartão. Tudo isso você tem que desinfectar a sua mão depois. Cheguei em casa, é uma dica também das autoridades de saúde, fazer a desinfecção correta do que você comprou, passar o álcool gel, se for alimento, frutas e verduras, fazer uma solução de água com uma parte de água sanitária, imergir ali os alimentos para depois você consumir antes de guardar os seus alimentos na geladeira. Muito bom. O Jornal Notícia de hoje tem aqui também uma matéria especial sobre casamentos. Véu e Grinaldo ficam para diante. Coronavírus adia casamentos em João Monlevade. O cartório explicou como é que está procedendo com as noivas e os noivos que estão adiando o sonho do sim, né? As empresas de festas também estão falando, vamos adiar para os próximos meses, para o próximo ano, já que não pode ter aglomeração. Lembrando que no programa Minas Consciente do Governo de Minas, festas e eventos são as últimas etapas do programa Minas Consciente. Então muita gente está adiando os seus planos do sim. Você confere essa matéria especial no Jornal Notícia de hoje, que traz também uma matéria sobre os moradores do bairro Nova Monlevade e Planalto, que, segundo eles, alguns estão há 24 dias sem água. O DAI nega que esteja sem abastecimento e diz que tem mandado caminhão-pipa. A questão é que os moradores reclamam da qualidade da água que estão chegando lá nas caixas do Planalto, e você confere a explicação do Departamento de Água e Esgotos sobre esse assunto, alegando que a falta d'água acontece devido à baixa pressão nas caixas do bairro. Segundo moradores, é um suplício, é um sofrimento ficar tanto tempo sem água, mas o DAI diz que está fazendo um reparo na extensão de uma rede para resolver essa questão de forma definitiva. Essa informação você lê completo também aqui no Jornal Notícia de hoje, que tem também colunas de opinião. Nós temos uma coluna muito interessante, são 3 colunas de opinião que você vai conferir aqui na edição de hoje. Uma do psicólogo João Gabriel Grabi, que trata de um tema muito sério, que é a depressão que pode levar ao suicídio nesse período de quarentena. Ele faz uma reflexão sobre esse ato tão desesperado, né, de uma pessoa nesse momento de pressão, nesse momento de
recolhimento ao lar e de opressão, você lê esse texto desse psicólogo sobre esse assunto. Há também uma crônica muito bonita do molevadense João Pedro Pessoa, Hertel Silveira, tratando de umas memórias do futebol, de encontros em família, de como é bom relembrar épocas que marcaram a vida das pessoas. Você vê essa crônica chamada Gênese nessa edição do jornal, que traz também o 5º artigo do contador Delcy Couto. Delcy Couto, ele é ex-secretário de Fazenda de João Monlevade, e ele nos apresenta com uma série de soluções que ele pensa para a gestão pública de João Monlevade ter mais economia e você conseguir, o próximo prefeito, conseguir administrar com menos custos e mais otimização, melhor otimização da máquina pública. Bem, o Jornal Notícia traz ainda uma denúncia do vereador Guilherme Nasser, que aponta para suposta irregularidade na compra de máscaras pela Prefeitura de João Monlevade. O vereador afirma que a Prefeitura pagou cerca de R$ 12,90 num tipo de máscara e que a própria Câmara Municipal, entre outras empresas, cotaram esse valor entre R$ 5,59 e R$ 8,30. Denúncia do vereador, a Prefeitura nega que houve irregularidade, diz que comprou conforme os protocolos e diz ainda que não há suspeita de nada ilegal nessas compras dessas máscaras. Leia o Jornal Notícia de hoje, que está recheado de matérias. Tem matérias sobre queda na receita em João Monlevade, que a Prefeitura estima. Tem a convenção do Lions. Você vê ainda a campanha da Acimon, que defende o abraço às empresas locais, defendendo a compra e valorização dos empresários de João Monlevade. Você vai ler também sobre as eleições desse ano. Será que vai ter eleição esse ano? Será que vai ser adiada para dezembro? Será que vai ter ainda prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores? Você confere a opinião de alguns vereadores de João Monlevade sobre esse tema e tudo que está falando sobre eleições 2020, que vai definir o próximo prefeito e os próximos vereadores que vão governar os municípios mineiros. Tem ainda matérias da área de polícia, com vários assuntos sobre homicídio em Itabira, vistoria de veículos em João Monlevade, como é que funciona na pandemia, questão do posto de identificação da Câmara Municipal, você confere nessa edição também. Além disso, a apreensão de drogas e armas no Médio Piracicaba. Você já sabe, o Jornal Notícia, há 36 anos, está aí informando você sobre tudo o que acontece na região. Você pode ficar atento aí ao nosso site, anoticiaregional.com.br, para você ler o conteúdo online ou achar o seu exemplar impresso do Jornal Notícia nos supermercados, nas padarias e também em bancas de revista, porque você sabe, quem lê sabe muito bem o que diz. Um abraço, continue inscritos aí no canal do Facebook do Jornal Notícia e também no Instagram, além de acompanhar as notícias no site. Mas, se você quiser receber o Jornal Notícia impresso no conforto da sua casa, aqui está a edição de hoje. Se você quiser receber o seu jornal, basta ligar 3851-1791, faça a sua assinatura e você receberá o jornal ao longo de um ano, toda semana, no conforto de casa. Fique conosco, voltamos a qualquer momento com mais informações. Um abraço, até mais.